Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos dar uma volta pelas provas internacionais dos últimos 15 dias, com particular destaque para a Volta ao Algarve e a Clássica da Figueira, já que o ciclismo internacional passou por Portugal. Vamos também falar um pouco da Volta à Andaluzia, da Oman, de outras clássicas como Almeria e Raia em Paraíso, e fazer a antevisão das provas que acontecerão até ao nosso próximo podcast, nomeadamente o AEA Tour, o fim de semana de abertura das clássicas e a Strade Bianca. No final teremos um pequeno espaço para discussão interna, em que cada um de nós trará um tema, como já vem sendo de certa forma habitual. Como sempre, dizer que nos podem seguir em falsoplano.ghost.io, onde fazemos antevisões de todas as provas do World Tour e antevisões de fantasy de todas as provas que estão tanto no Velo Games como na Cycling App. Hoje temos connosco Miguel Branco, Miguel Pratas e Ricardo Pereira, e vamos desde já ao que interessa, a Volta ao Algarve. E vamos começar com o Branco, e eu tenho a dizer que tivemos uma algarvia assim murcha ao nível do espetáculo. As duas etapas de montanha acabaram por não nos trazer tanta emoção como em anos anteriores, e acabámos com Daniel Martínez, Ganna e Van Wilder num pódio que basicamente se decidiu no contrarrelógio de domingo. Como balanço, o que é que tu achaste desta prova, Branco? Olá Henrique, boa noite. Boa noite a todos os nossos milhares de ouvintes. Boa noite, peço desculpa. Culpa minha. Ora essa. Eu achei esta prova, do que vi, porque a verdade é que não consegui ver tudo, mas do que vi achei bastante aborrecida, não é? E, portanto, isso já vem sendo relativamente habitual na Volta ao Algarve, no que à falta de ataques nas subidas diz respeito, nomeadamente na Foia. Voltou a verificar-se o tão famoso sprint em ascensão, o que é sempre vagamente aborrecido. E o que eu senti em relação à Volta ao Algarve é que o facto de não existir um favorito claro, como aconteceu noutras edições, tornou a prova um bocadinho mais aberta, mas nem por isso mais disputada, parece-me. E o facto também de, como já tinha acontecido, salvo erro no ano de 2020, quando o Evenepoel ganhou, de o contrarrelógio estar na última etapa, fez com que algumas das equipas quisessem salvaguardar os seus melhores contrarrelogistas como opções para a geral. E isso também teve o seu peso no que há falta de espetáculo nas montanhas diz respeito, parece-me. Um top 10 com 2 portugueses. Para o Rui Costa, o 10º lugar parece-me bastante ajustado e prova de que ele está a andar bem. Para o João Almeida, tendo em conta que a partida para o contrarrelógio era segundo na geral, acabar em sexto não me parece o melhor dos cenários, mas a época está a começar e, portanto, enfim. Apesar de tudo, é uma prova importante para o calendário português e que venham mais. Só uma correção, acho que ele estava em terceira entrada para o contrarrelógio, atrás do Van Wilder e do Pidcock. E embora não tivéssemos um ciclista favorito, evidentemente, tínhamos claramente um bloco mais forte e que se preocupou muito em proteger Ganna, e eu acho que aí tens toda a razão. Isso ajudou a acalmar a corrida, porque embora na Foia seja já normal haver sprint, não costuma ser com 30 e tal ciclistas e a ganhar um quase sprinter. Passando aqui agora ao Ricardo, eu queria realçar alguns pontos desta prova, que apesar de não ter sido a prova mais interessante sempre, como o Branco já referiu, teve alguns pontos que podem ter interesse a analisar. Eu vou dar aqui uma série de pontos desta prova e tu falarás daquilo que entenderes melhor. O Jakobsen, mesmo vindo com Morkov em 2 etapas e 2 oportunidades ao sprint, não conseguiu picar o ponto, nem sequer estar pronto. Magnus Cort Nielsen, depois de já se ter apresentado bem na Figueira, avisou, inclusivamente vencendo uma etapa em alto e na outra provocando o caos no pelotão e acabando por vencer de camisola amarela. O João, como o Branco já referiu,
teve bem no malhão, mas depois teve péssimo no contrarrelógio, que já vem sendo algo constante ao longo, desde a saída dele da Quick-Step. Gana, que cada vez se defende melhor na montanha, e que o Prata já até diz que vai ao giro para a geral. E depois a boa entrada na época de Pidcock e de Christophe, que abriram a conta e venceram pela primeira vez. Destes fatores, Ricardo, o que é que te chama mais a atenção? Acho que é de realçar principalmente o falhanço Jakobsen-Morkov. Não está a dar grandes sinais de... Não está a dar bons sinais esta dupla. Simplesmente. Já que na Argentina tinham falhado muitas vezes. Acertaram uma vez, mas falharam muitas. Aliás, acertaram uma vez, não foi bem assim. O Jakobsen seguiu a roda do Bennett, que foi lançado pelo Dani Van Poppel. Nesta aqui falharam completamente. Na primeira etapa foram comidos pelo menino Soren, que fez um lançamento incrível para o Christophe. Na terceira etapa, salvo erro, não tiveram cinza da culpa. Foi uma etapa que foi mais dura do que... fizeram com que fosse mais dura do que o suposto. Mas não são bons os sinais desta dupla e vamos ver se Jakobsen vai ganhar tanto esta época como se previa. Em relação ao resto, o Magnus Cort incrível, 2 vitórias de etapa, uma na Foia. Foi na Foia? Eu nunca sei distinguir as duas. Foi na Foia, a primeira. Sim. Foi na Foia. Foi. Na segunda, um sprint quase 500 metros. Também incrível. Como é que ele se aguenta à frente do pelotão fazer um sprint tão longo. Já na Clássica da Figueira tinha estado bem. Quanto a mim, ele ganhava a Clássica da Figueira, não fosse a equipa a apostar no Marin van der Berg. E está incrível no início da época, e a EF já vai com mais vitórias do que a época passada toda. Em relação ao João, teve bem no malhão. Gostei do que vi, principalmente das mudanças de ritmo, ainda que sempre sentado. Fez lembrar a etapa, não sei se era da Volta à Catalunha do ano passado, uma etapa que ele ganha ao sprint numa subida sim. ao Higuita e ao Quintana, salvo erro. Fez lembrar essa etapa, mas depois no contrarrelógio é mais do mesmo desde o ano passado, não é bom. E o João era o típico voltista que se destacava por estar decente a subir e bom no contrarrelógio, e sem esse contrarrelógio vai ser muito difícil lutar por grandes voltas. Portanto, eu continuo com a minha opinião que não lhe fez bem a mudança de equipa, que não foi a decisão acertada, mas vamos ver se dá o salto que ele previa dar na montanha este ano. O Gana, eu acho que o Gana se está a defender como sempre se defendeu na montanha. Não há grande subida de capacidade, é só uma questão de ter como objetivo esta classificação geral. Não acho que seja uma grande mudança no Gana. Acho que é de realçar também o número excessivo de contrarrelógio nesta prova, na volta ao Algarve. São 25 km numa prova de uma semana que tem 2 chegadas em alto que são quase sempre sprints. Acho que é demasiado. Este ano a volta ao Algarve tem mais contrarrelógio que a volta à França. Portanto, logo aí dá para ver que não faz qualquer sentido e que vai ser sempre decidida por quem está melhor no contrarrelógio, e não acho que não faz sentido uma prova destas. 15 km era mais que suficiente e abriria muito mais o jogo para as chegadas em alto. Mais Pidcock muito bem numa das subidas no malhão, na outra também, mas não conseguiu fazer o sprint em condições. Espero que
que deu salto este ano para atleta ou corredor de voltas, voltista. E Christophe, que já mencionei, com o Soren. O Christophe está na mesma, não é? Os anos passam e ele vai sempre amilhando estas vitórias que são neste momento importantes para o Uno X e para ele, para manter a relevância no pelotão. É pena que não seja já o Christophe do pavé, como foi em tempos, mas desde que continua a ganhar, sabe sempre bem vê-lo ganhar. É isso, e foi bonito vê-lo vencer pela primeira vez com as cores da Uno X neste regresso a casa. Obrigado pelo teu Ricardo, resumo, em Ricardo. relação ao que disseste da EF, já tem mais vitórias do que na temporada passada, isso é um facto, mas também é verdade que 4 delas foram em campeonatos nacionais, que não é propriamente a EF. Em equipa que A temporada passada foram 2 em concorre, campeonatos não é? nacionais, não é? Portanto, não há assim uma grande Neste diferença. momento já foram 4. Sim, mas a temporada passada foram 2, portanto 4 em 10. há de chegar lá em que Bem, o dia em que vão ganhar mais coisas. indiscutivelmente é um início bastante melhor, não é? Sim, sem dúvida. É um início de ano que promete bastante mais do que o ano passado. Só o Paulo S. Não é que isso- corte. E não é que isso também seja propriamente um critério muito elevado, ser melhor do que a época passada, mas pronto. Enquanto por acaso corria a Algarvia, na Andalucia, o Pogacar decidiu abrir este ano a época em Espanha. E vamos passar a palavra ao Pratas, que pronto, quererá certamente fazer a vénia a Pogacar, que deu o completo show nesta semana, ganhou 3 etapas. Uma das etapas deixou, entre aspas, a sua equipa deixou a decisão para a fuga, onde ganhou um dos seus colegas. E no último dia, no domingo, ainda faz o lançamento de Covid, que depois acaba por ser batido ao sprint por Omar Fraile. E eu, depois de te dar o espaço para fazeres a vénia, queria-te perguntar o que é que tu achas destas exibições tão dominadoras de Pogacar e qual é que é o contributo disso para o espetáculo? Se tem se o lado positivo é mais forte, porque as demonstrações de capacidade são muito interessantes de ver, ou se a limitação que isso traz à competitividade é pior para o espetáculo. Obrigado por me dares tempo para eu fazer uma vénia ao melhor ciclista do mundo. Bem, então, e o Pogacar terminou a temporada passada com 2 grandes vitórias, recomeça esta temporada a ganhar. A equipa teve muito forte na Andaluzia, não só ele, mas também o Tim Wellens com vitória na 4ª etapa. Na 5ª tentaram oferecer a vitória ao Covid, talvez para lhe dar um bocadinho de motivação, mas a coisa não correu bem. Ainda por cima perderam para a Ineos, que é uma concorrente direta pelo topo do ranking do CI, pelo número de vitórias na temporada. Se calhar esta vitória irá fazer falta no futuro. Mas sobre o domínio do Pogacar, eu adoro ver os recordes serem batidos, adoro estes ciclistas que se distinguem dos outros. Claro que no ciclismo isso dá logo, leva-nos logo para ideias de doping e por aí fora, mas eu quero acreditar que não é o caso hoje em dia, nem com ele nem com nenhum dos outros que estão a este nível. E eu acho que os outros corredores é que têm que dar mais para tentar chegar ao nível dele. Existem vários corredores top que estão a um nível parecido e parece que ultimamente escolhem as provas para não correrem uns contra os outros. Isso viu-se com o Roglic há uns tempos, vê-se com o Vingegaard, vê-se com o Remco. Portanto, é muito raro vermos uma prova em que o Remco concorre com o Pogacar, e se calhar isso é que faz falta. Aqui na Andaluzia tivemos o Mas, que tem sido o grande rival do Pogacar nos últimos tempos, foi também o grande rival do Remco, que acaba por perder sempre, mas é um ciclista que dá tudo, mudou a sua forma de correr, e a verdade é que tem estado muito bem, e o facto de tentar rivalizar com estes ciclistas que são melhores que ele também o faz ser melhor, e temos visto desde agosto do ano passado ele tem estado de uma forma incrível.
E quem sabe se no Tour não irá pôr o Pogacar e Vingegaard em xeque. É lá. Primeiro hot take. Perdão, é sempre tu que inauguras esta rubrica, Pratas. A semana passada foi o Gana. Queria só pegar aqui numa coisa que tu disseste, que foi que temos mais ciclistas ao nível do Pogacar. Em alguns momentos, ou conseguem rivalizar com ele, mas mais ninguém anda a este nível o ano inteiro. Há uns anos tínhamos o Roglic, que ganhava praticamente todas as corridas de um dia em que participava, mas nunca conseguiu vencer o Tour, por exemplo, e vacilou algumas vezes em outras grandes voltas. O Pogacar, sim, anda todo o ano a este nível. As provas de uma semana, não me lembro da última que ele não ganhou. Nas grandes voltas, Eu lembro. se não ganha, não ganhou duas participou em 4, não ganhou 2. Nas 2 em que não ganhou, ganhou 3 etapas, ou seja, deu espetáculo em cada uma E delas. fechou no pódio. E fechou o pódio, exatamente. Outros corredores que estão a um nível e com potencial elevado. Temos o Remco, mas o Remco, em termos de consistência, nem de perto nem de longe chega ao nível do Pogacar. Não. Ele participa em corridas de uma semana e não ou arrasa completamente, ou por vezes não consegue estar ao seu nível, como vimos agora, por exemplo, em San Juan, que ficou atrás do Ghana. Isto é impensável vermos o Pogacar fazer uma exibição dessas. É que o Pogacar começou a ganhar na Raia em Paraíso a 13 de Fevereiro e vai estar a ganhar a meio de Outubro a Lombardia. Isso é que impressiona. Mas, passando agora para o Ricardo e para a Oman, Jorgensen da Movistar levou para casa o troféu na frente de Mauri van Zevenen, numa prova interessante, com animação todos os dias, 4 chegadas em alto das 5 etapas. E o Ricardo começou a semana a partilhar no nosso grupo uma frase muito curiosa, que foi: o Tour de Oman tem esta peculiaridade de nos pôr de manhã a ver streams árabes. E eu queria lhe perguntar se valeu a pena ou não. Primeiro, mencionar que o Pogacar não vai ganhar a Lombardia. Isto é um delírio mesmo. Depois, Sim, impensável o Pogacar ganhar a Lombardia. se o streamar valeu a pena, não valeu a pena na medida que eu não vi. Valeu a pena na medida em que é no YouTube e que dá para ver facilmente mais tarde. Que foi o que eu fiz e só vi as chegadas, que é a única coisa que interessava naquelas etapas. Portanto, é bom eles que mantenham este stream, esta transmissão em direto no YouTube, porque serve para ver mais tarde quando não estou ocupado no trabalho. Em relação à prova, E já que é coisas para manter da Oman, é isso e a atualização dos resultados e da app. Que é um espetáculo, não mando nenhuma prova assim. é rápido, é? Já que Mas é para isso- fazer pedidos. Eu acho que é só um problema das provas espanholas e que são todas muito lentas. Não sei. Pronto. Também não tenho na memória todas as provas agora. Em relação à Oman, é aquela festa dos Moritos que parecemos em Espanha. Todas as chegadas são assim 1 ou 2 km a 50% e salve-se quem puder. Agora, deu para destacar alguns ciclistas, entre os Jorgensen, claro, que ganhou, Mauri van Zevenen, que me surpreendeu muito na última etapa, que era uma etapa com uma subida um bocado mais longa, e surpreendeu-me a sua capacidade. Van Gils esteve muito bem nos Moritos, e mesmo na última etapa também não teve mal. Surpreendeu-me pela negativa Kian. Esperava muito mais na última etapa, não esperava que ele ficasse atrás do Diego Ulissi, por exemplo. Surpreendeu-me pela negativa Jan Hirt, que tinha ganho o ano passado, salvo erro, e que vem para a Quick Step trabalhar para o Remco, mas com este nível vai descolar na primeira montanha do dia do giro. Lutsenko,
também não teve ao nível que se esperava, mas eu nunca espero grande coisa dele. E Merlier teve muito bem, teve bem ao ganhar a primeira etapa. Cumpriu. É isso que se espera dele e vamos ver agora no AE se vai continuar a cumprir nestas primeiras provas pela Quick Step. Para além disso, acho que não há muito mais a realçar. Talvez a Zangla teve bem, acho que é Zangla que se diz, não sei, mas é o Axel que teve bem numa outra etapa, já não lembro quais, vai na penúltima, acho eu. É assim um bocadinho difícil perceber que tipo de ciclista é que é, porque ele tanto não está bem nas etapas em que termina assim, com uma pequena subida, como de repente já está bem, como de repente já é um sprinter quase puro, é um bocado estranho. Mas é um nome que já se tinha referenciado e que vai fazer uma boa época com certeza. De resto, não há muito mais. José Rader ganhou uma etapa. Incrível. Mais nada. Não há muito mais a realçar. Pois é só aqueles pinos que de vez em quando aparecem, mas que rapidamente vão desaparecer ao longo do ano. Terminando agora aqui o rescaldo das provas por etapas, vamos passar às clássicas e começamos pelo branco, que nos vai contar um bocadinho de como é que foi a Figueira e se convenceu ou não, se temos aqui clássica para ficar e para fazer sempre a prévia da volta ao Algarve nos anos que vêm. O Sr. Moderador vai permitir que responda só aqui a duas outras questões anteriores. Uma delas é: o Zangel não se sabe bem que corredor é que é porque ele é da Cofidis, portanto é perfeitamente natural. O outro dado é o Pogačar vai ganhar a Lombardia. Isto são heresias do Ricardo. Continuando em relação à clássica da Figueira, bom, o Falso Plano esteve lá. Foi um fim de semana muito bem passado e divertido, e a prova tem, acho eu, está bem pensada a nível de perfil, e as subidas nós podemos garantir, porque lá estivemos, são mesmo duras, curtas mas duras. Não quero propriamente aprofundar algumas questões que se passaram a nível de organização, nomeadamente termos um smart na chegada, portanto não foi retirado do carro numa chegada que ainda por cima chegou com um grupo, que não é propriamente muito aconselhável, digamos assim, e nós que estávamos lá também verificámos que entre passagens, vamos dizer assim, nós estávamos na subida do Parque Florestal, os ciclistas passavam uma vez e a estrada meio que abria ao ponto de ciclistas amadores fazerem para cima ou para baixo a subida, o que também não nos pareceu muito aconselhável. Mas com certeza isso são coisas a melhorar. A prova parece-me que não só é interessante a nível traçado, como já tinha mencionado, como agradou aos ciclistas pelo seu perfil e precisamente porque dá para estar num clima relativamente ameno, normalmente naquela altura do ano, e a preparar a volta ao Algarve. E parece-me que num próximo ano e em anos vindouros pode atrair mais equipas World Tour e ciclistas de maior relevo, sabendo obviamente que é uma clássica que, apesar da sua dureza, não elimina completamente, portanto não é tão dura assim ao ponto de ser só para trepadores, não é? Portanto, eu acho que isso tem um leque relativamente abrangente de potenciais vencedores, e isso é interessante também para a prova, assim se mantenha o perfil. Relativamente ao resto do fim de semana, o que se passou na Figueira fica na Figueira. Não? E da corrida, queres falar um bocadinho? Da corrida? Sim, lembro-me mal, porque, enfim, a curva falso plano estava um pouco carregada, mas digamos assim, foi uma prova interessante. Para ti foi só isto que se passou na corrida? Foi só o que aconteceu ali naquela curva?
Não, eu gritei pelo Rui, assim, quando ele passou, portanto foi giro. E pelo Degan Cole também, que foi muito simpático e deu uma entrevista muito engraçada ao Falso Plano. Mas Eu gritei basicamente, pelo Jesus Del Pino. Jesus Del Pino, esse grande tripador. Quando ele ganhar a volta a Portugal, não se espantem. Ahm, não, eu acho que foi uma corrida que, a partir de altura, foi a força dos blocos e das melhores equipas a mandar, nomeadamente a Education, a Intermarché a DSM e a Sodal Quickstep, pronto. E basicamente foi isso. Nós, a entrevista também ao Rui no final da clássica, ele disse que depois na última passagem por Enforca Cães ainda tentaram sair. Eu de facto não vi esse momento porque estava na curva falso plano, mas depois vi a prova em casa e de facto houve uma ligeira tentativa de algumas equipas atacarem nesse momento, mas a EF estava a impor um ritmo forte, nomeadamente um grande trabalho do Kudos, se não estou em erro. Isso impediu que esse fosse um momento de partir a corrida, e na por cima estava muito vento, e a coisa foi, pronto, levou-se para um grupo ainda relativamente grande no último quilómetro, e há bocado como acho que foi o Ricardo que disse, eu acho que a IAF ajuizou mal, porque quer dizer, não é que o Pedersen não seja, o Casper Pedersen não seja um corredor com alguma ponta final, mas havia homens naquele grupo que podiam, acho eu, tê-lo vencido ao sprint. O Marijn van den Berg foi a opção da equipa, não correu bem, mas se calhar o corte tinha corrido melhor. Pronto, naquela altura também acho que já toda a gente estava muito cansada, mas foi uma corrida, parece muito interessante, e que eu depois de facto, quando tive a oportunidade de ver de forma mais seguida na televisão, quando puxei para trás, ainda me convenceu mais do que ao vivo. E acho que é isso. Esperam-se anos muito interessantes na Figueira, parece-me. E é assim, é o balanço da Figueira. Nós temos também, se quiserem ver no nosso site, uma crónica escrita por Miguel Branco sobre a nossa visita à Figueira, que inclui ciclismo e adereços, não só ciclismo. E a Figueira teve a sua primeira edição, e aqui ao lado em Espanha, a Raia em Paraíso teve apenas a sua segunda edição, mas é uma prova que já desperta bastante interesse pelas suas características e sobretudo por ser a segunda prova, se eu não estou em erro, a trazer o Sterrato como um principal dificuldade para cima da mesa, semelhante assim à Strade Bianca. Ricardo, nesta segunda edição já tivemos um elenco de luxo, e eu queria te perguntar se pode ser o início de uma caminhada para termos quase uma temporada de Sterrato, ou uma série de clássicas de Sterrato como existe atualmente do Empedrado. Para já não é a segunda prova de Sterrato. Existe também a Troubro-Leon, que só o erro até é mais antiga que a Strade, mas já existe há uns anos, passa-se ali na altura do Giro, penso eu. Eu quando em disse França. já estava assim meio reticente. Depois, em relação a uma possível temporada de Sterrato, não sei se há espaço para uma temporada inteira de Sterrato no meio desta temporada que já existe, não é? Entretanto, agora começam os pavê, a temporada vai com um mês e meio, mais ou menos, nem isso, para aí um mês. Agora começa o pavê, depois começa as Ardenas, depois grandes voltas. Pelo menos nesta altura do ano não me parece que haja muito mais espaço para Sterrato e para outras provas de Sterrato. Mas acho que se pode perfeitamente encaixar nas provas de pavê. O desafio é mais ou menos o mesmo. As provas de Sterrato têm são normalmente mais acidentadas, e isso traz outra questão, que é a descida na terra batida. Nas provas de pavê normalmente não há descidas em pavê. Outra questão é a poeira, mesmo que não haja chuva, é sempre muito, eles saem sempre muito sujos das provas. Ao contrário, no pavê também acontece, mas não é assim tanto. Mas
São engraçadas. São provas engraçadas. Não acho que a Raen seja a nova Strade Bianchi. Até porque acho que a Strade Bianchi já tem, apesar de ser recente, já tem um estatuto. Muita gente já considera quase como um sexto monumento. Só lhe faltam os números de anos. Portanto, eu acho que a Strade Bianchi já se consolidou um bocado como a grande prova de Sterrato, e a Raen é mais uma coisa de preparação. Mas A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Desculpa interromper-te, Ricardo. Foi exatamente no sentido de nós basicamente só tínhamos a Strade Bianchi, pelo menos com mais relevo, e tanto os adeptos como os corredores gostavam muito, ao nível de já serem praticamente apelidado, como tu disseste bem, de sexto monumento, e por isso é que eu disse que poderia haver espaço para aparecerem mais provas. Agora, eu acho que o primeiro lugar do pódio nesta área é e continuará a ser a Strade Bianchi, sem dúvida. Desculpa, podes continuar. espaço para mais provas de um dia talvez haja, mas não acho que há espaço para um calendário inteiro. Por exemplo, o calendário de Pavé durou o quê? Um mês? Acho que não há espaço para isso. Não, acho que é impensável começar um calendário de Sterrato em janeiro e prolongá-lo até ao fim de fevereiro. Não sei, acho que não faz sentido agora. Mas assim, uma outra prova, claro. E está esta Raen e se calhar deslocar a Trobrolion também para esta altura do calendário fazia bem, mas acho que está bom assim. Agora a Raen está a ter mais gente denomeada, portanto vamos poder assistir a bons espetáculos ali. É isso. E a outra clássica que se desenrolou nesta semana trouxe-nos um vencedor inesperado que venceu o homem que tem ganho sempre. Pratas, como assim o pino do Mosquete limpou o Deli? Afinal, quem é quem na luta dos flops? Em primeiro lugar, acho que é uma falta de respeito dizeres Deli e flop na mesma frase. Perder para o Mosquete? O Deli é um ciclista protegido do falso plano. Pronto, não admito faltas de respeito. Mas se quiser chamar Pino ao Mosquete, estás à vontade. O Mosquete, pá, a ideia que eu tenho dele, e que também já fui verificar, é que é um corredor que ou faz quando consegue disputar uma etapa, consegue por norma fazer bons resultados, por exemplo, fazer tops 5. Se não consegue disputar, faz mesmo resultados péssimos ou mesmo abandona as provas. Só para terem noção, eu estive aqui a fazer uma comparação entre um ciclista que nós apreciamos muito, que é o Jakub Marexko, que é bastante conhecido por subir muito bem, e por essa razão terminar muitas etapas com o DNF, e o Marexko desde 2019 abandonou ou chegou fora do tempo em 29 ocasiões. E o Moschetti, desde 2019, desde a altura que está na Trek, não terminou ou chegou fora do tempo por 38 vezes, que é um valor exorbitante. Isto é o tipo de coisas que vocês não veem no Pro Cycling Stats, só para saberem. Isto é só exclusivo do Prato. Este corredor italiano ainda é jovem, ainda tem 26 anos, teve 4 ou 5 temporadas na Trek, prometeu muito no ano 2000, quando iniciou a temporada em Espanha, nestas clássicas de início de temporada, e ganhou 2 seguidos, mas depois na atual de BCG, não sei se é assim que se diz, e já agora aproveito para dizer que não é Axel Zangl, mas sim Axel Zinglé. E como ia dizer, o Moschetti, depois destas 2 vitórias em Espanha, teve um acidente grave em França e teve meio ano parado, e desde aí nunca conseguiu voltar à boa forma. Tinha abandonos constantes, não conseguia disputar provas,
e nunca conseguiu ter bons resultados no World Tour. As provas que ganhou foi tudo provas pró-continentais ou continentais. Mas é efetivamente um sprinter muito rápido, vai tendo as suas vitórias, tem mais de 2 dezenas de vitórias na sua carreira, mas claro, se ele for sprintar com o dali 20 vezes, ganha uma, pronto, foi esta. Venham as vezes que quiserem, não volta a repetir a brincadeira. Ainda assim acho que é um corredor que podia ter oportunidades no World Tour, mas não conseguiu. Também com algum azar por causa das lesões não se conseguiu assumir na Trek, e agora vamos ver como é que corre a sua carreira nesta equipa suíça. Terminam assim os rescaldos das provas e damos início às antevisões, com particular destaque e início com o AIA Tour. Vamos começar pelo Ricardo e vou-lhe perguntar como é que é, pela primeira vez nos últimos 3 anos, começarmos o AIA Tour sem saber quem é que vai ganhar e quem é que tu achas que vai suceder a Pogacar. É igual, Henrique. Para mim não muda nada na minha vida, acho eu. Mas pronto, eu acho que é uma prova sem grande interesse. Tem 2 escadas em alto que, pronto, que parece quase um contrarrelógio, uma cronoescalada, 2 cronoescaladas. E não sei quantos sprints, uns 5 ou 6 sprints. Assim, uma coisa estúpida. Acho que é uma prova que, pronto, no fundo é aquelas provas que eu gosto, que é provas que deixam para os últimos 20 km a história. E pronto, é o grande showdown dos sprinters. Por alguma razão eles vão lá todos. Não percebo bem qual é que é o objetivo deles se encontrarem todos na mesma prova e disputarem os sprints do UAE. Quer dizer, percebo que deve ser pelo dinheiro, mas é um bocado estranho. E depois as 2 chegadas em alto que são subidas um bocado sem sal. São subidas que não têm grandes pendentes, são subidas muito expostas ao vento. Dá sempre a sensação que quem tiver mais tempo protegido do vento vai conseguir ganhar, ou consegue pôr mais potência na estrada mais tarde. Não sei, eu olho para aquelas subidas e penso sempre que o Rohan Dennis dos tempos do Giro que o Hindley perdeu. Engano-me sempre que o Hindley não ganhou esse, mas o Rohan Dennis desse tempo conseguia ganhar estas subidas também. Portanto, mas depois acaba por ser mais engraçado do que o suposto. Depois o Pogacar ataca e o Adam Yates segue. Este ano não há Pogacar, portanto é só o Adam Yates a atacar e o Remco a ficar para trás, suponho. Quanto aos Só para sprints, fechar, qual é que é o teu nome? o meu nome? Continua então. O meu nome é Sim, Ricardo. qual é que... Não estou a perguntar o teu nome, Ricardo. Qual é que é a tua aposta? Ou que é que Eu acho que é Adam Yates. Eu acho que é Adam Yates que vai ganhar. Já nos outros anos, nos últimos 2 anos, já esteve bem, portanto, eu acho que ele ganha. Só mais uma coisa que eu não esqueci de referir quanto ao Alman, e também tem agora ligação aqui com o UAE, Cavendish, que foi uma desilusão no Alman, desilusão para alguns, que eu já não esperava grande coisa. Eu acho que o Cavendish este ano, eu acho que é o ano da pré-reforma, mas desiludiu no Alman. Agora vem ao UAE lutar contra os grandes sprinters mundiais. Não prevejo outra coisa que não uma desilusão, mas vamos ver se ainda é o Cavendish, ou se o Cavendish já só existe na Quickstep. Mas sim, quanto ao nome, eu acho que é o Adam Yates. Talvez, claro, Remco deve estar na disputa.
Vine, McNulty, Bilbao, deve ser por aí. Mas logo aí Adam Yates, Vine e McNulty são todos a mesma equipa, portanto é uma coisa um bocado. Vai ser um bocado estranho. Eles vão todos atacar à vez. Têm que garantir que fica lá, não é? Quem? Não percebi. Eles têm sempre que garantir que ganham lá. Tirando, ou seja, este ano até deixaram o Pogacar ir ao outro lado, mas levaram uma armada bem mais forte do que a concorrência. Vão todos, pode ser que ganhem pelos números. Eu acho que não precisam de tanto. O Ricardo já abriu aqui um bocadinho a conversa dos sprints, que às vezes até pode ser o ponto mais interessante deste UAE Tour, porque como ele referiu, junta-se os principais sprinters constantemente. Temos Caleb Ewan, temos Cavendish, temos Sam Bennett, Merlier, Groenewegen, Demar, e ainda assim numa segunda linha, Bauhaus, Thyssen, Samuelsford, Molano, Gaviria. O que é que tu esperas dos homens rápidos neste primeiro confronto de titãs da época? Eu esperava que tu tivesse tido algum bom o ano passado senso. Philipsen ganhou aqui 2 vezes. Eu esperava que tu tivesse tido algum bom senso. Sim, só queria dizer, antes de tu me provocares, que estás com arte que me vais provocar, queria só dizer que o Philipsen no ano passado ganhou aqui 2 vezes e acabou por ser o mote para ser, se calhar, o melhor sprinter da época. Agora já podes prosseguir. Acho que pôr o nome do Molano nesta lista, quer dizer, não sei o que é que. Se foi alguém que escreveu o script por ti ou se és mesmo tu, mas pronto. E depois acho que te faltou Menos não pôr Zingley. Outro nome. Mas pronto. Eu não concordo com a tua última afirmação. Com a tua última afirmação ou com a insinuação de que o Philipsen, por ter ganho 2 etapas, deu aí o mote para uma temporada de sucesso, e isso foi um facto. Mas eu não acho que isso seja a regra geral. Acho que não podemos ver esta prova como um barómetro para o resto da temporada. Isto é o campeonato do mundo dos sprinters. Estão aqui praticamente todos os melhores sprinters. Falta aqui o Jacobsen, mas ele também, neste momento, depois do que vimos em Portugal, também não parece estar em grande forma. O que é que eu espero daqui? Espero que o Olav Kui ganhe pelo menos 2 etapas. Portanto, ele vai ser o melhor sprinter do mundo no futuro próximo, e acho que vai dar já aqui uma boa imagem, apesar de não ter um comboio ao nível de outros corredores. Temos aqui comboios de luxo, mesmo que o comboio do Dylan Groenewegen, do Caleb Ewan, o Sam Bennett, tem o Van Poppel e o Mullen e o Archbold. Portanto, tem tudo para fazer aqui bons desempenhos. Depois o Tim Merlier, o Bauhaus, já com comboios mais fracos, mas também estão a andar muito esta temporada, já ganharam. Merlier em Oman teve uma oportunidade e cumpriu, ganhou. Aqui não sei, não acredito muito que possa repetir a dose, porque tem um comboio relativamente fraco. Mas pronto, se o Remco quiser fazer o lançamento, tudo é possível. Eu acho que há aqui sprinters como, por exemplo, o Demar, que apesar de não ser um dos corredores mais rápidos, tem um comboio muito forte, e se estiver bem posicionado e lançarem e o colocar em boa posição, ele pode surpreender com uma vitória. Há aqui corredores que eu espero porque acredito que vai acontecer, e espero porque não aprecio particularmente. É o caso, por exemplo, do Gaviria. Lixou-me nas fantasies em San Juan, por isso eu agora só quero... Lixou-me porque eu não o levei. Por isso eu quero é que ele agora flop a sério, que é para eu poder dizer que tenho razão. Há aqui outros sprinters como o Thyssen, como o Elia Viviani, como o Cavendish, que eu acho que não vão fazer nada. E estou muito curioso para ver o Sam Welsford. Depois das 2 vitórias que ele teve em San Juan, já com uma concorrência de bom nível, estou curioso para ver o que é que ele vai fazer aqui.
Ele parece-me ser uma das grandes apostas da equipa para esta temporada. Vamos ver. Se conseguir triunfar aqui pelo menos uma vez, será um enorme sucesso. Começa a já parecer que não foi um acaso. Exato. Se voltar a conseguir triunfar perante este leque fortíssimo. Mas eu se tivesse que E dar a minha agora, opinião, para terminar... se tivesse que dar a minha opinião pessoal sobre quem eu considero os melhores e que podem vencer aqui, é o Olaf Koy, Então o vá, Dylan distribui lá as Groenewegen, 4 etapas. Há 4 etapas ao sprint, diz lá como é que caem. Olaf Koy, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan. E aqui a segunda, a quarta, vou dar o bis para o Olaf Koy. Acho que a confiança no rapaz em altas. Está visto. Eu acredito piamente que ele vai ser o melhor sprinter do mundo. E pode ser já esta Ok. temporada que vai dar esse salto. Ele mesmo ano passado E acho que já faz 2 segundos lugares aqui. e acho que não sou o único aqui do falso plano que acredita nisso. Do painel. Eles outros ficaram a olhar para ti se Tô. estarem muito convencidos. Estou aqui. Olá, pessoal. Eu ainda estou a digerir o facto. Eu gostava que tu dissesses mais uma vez como é que se diz o nome daquele rapaz que se chama Axel e é da Cofidis, por favor. Tratas. Zinglé. Mas como é que. É que imagina. É que não é E. Aquilo tem um E no fim. Não é um A, um I e um S. Epá, eu fui ouvir um relato de uma vitória dele com comentadores franceses e foi assim que eles chamaram. Quero acreditar Está bem. que... Depois manda-me para o WhatsApp essa coisa que eu quero ouvir, se faz favor. Em relação ao Coy, eu acho que ele é um belo sprinter. Eu acredito que, não sei se vai ser o melhor do mundo, mas que vai ser um dos melhores do mundo. Agora há uma coisa que tem que acontecer nesse sentido e de forma o mais célere possível, que é ele ser da Jumbo. Isto tem de acontecer e rapidamente. Acho que ele termina contrato já este ano, se não estou em erro. Pronto, então é isso. Em junho vai para uma equipa onde seja o centro, ou pelo menos um dos elementos mais importantes da equipa, e a coisa correrá a seu favor, julgo eu. Estava aqui só a confirmar e é isso, acaba o contrato esta temporada. Eu, em relação ao Bilac, Diz que eu acho que ele não vai ser de certeza o melhor sprinter do mundo na Jumbo e só vai ser o melhor sprinter do mundo se for para a Quickstep depois. Se não for para a Quickstep, não vai ser o melhor sprinter do mundo nunca. E sim, eu disse Bilac de propósito. Eu fiquei só à espera que tu justificasses. Não... Ok. Digas que é o ciclista mais louco do pelotão. Não se esquecer este pormenor. E vamos passar para o pavê, Branco. Quão entusiasmado estás com o pavê e o início das clássicas do pavê? Zero entusiasmo. Na próxima semana já temos Omloop e Kurn-Bruxelles-Kurn e depois na fim de semana a seguir temos Strade Bianca, que não conta bem como pavê, mas pronto. Já porque me irrita um bocado estas coisas que o Ricardo faz. Que é dizer, ele só vai ser o melhor do mundo se for para a Quickstep. E depois o nosso moderador, porque já não o quer ouvir, não faz a pergunta porquê, ele não diz nada e nós chegamos todos a tentar adivinhar porquê. Mas não, pronto, eu agora Quickstep, também não... Os melhores sprinters do mundo costumam estar na Quickstep. Não, esta não Ou é não, assim tão... não é? Ou não? Mas pronto. Quantos é que não Dos tiveram na últimos Quickstep? dominadores foi lá. Exatamente. Eu aqui... Esta não fiz pergunta porque não achei ousado. Atenção, isto não era uma crítica ao papel do moderador, atenção. Eu acredito que todos possam ter passado por lá, mas eu acho é que ele tem qualidade para ser muito bom sem passar necessariamente por lá, é só isso. Eu acho é que não há mais nenhuma equipa consistente o suficiente para que ele seja o melhor do mundo. Em relação ao melhor do mundo, tudo bem, mas também não fui eu que disse isso, portanto, quem disse isso que se acuse.
Estavas-me a perguntar em relação ao pavê, não era? Sim, quando quiseres. Estás à vontade. Epá, eu estou muito pouco entusiasmado e vou explicar porquê. Eu tenho dito algumas vezes que a época nunca mais começa, e quando digo isso, não é propriamente pelas provas não estarem a ser muito entusiasmantes, é porque consecutivamente a Fantasy está a correr mesmo mal. Por acaso agora ganhei a Andaluzia no Velo Games, mas nem eu sei como é que ganhei. Só ganhei porque os outros também não levaram. Porque a start list era péssima e ninguém conseguiu. Ganhaste porque levaste Holanda. No fundo foi isso. Sim, o Rodrigues, mas esse não fez tanta diferença. Pronto. Mas no fundo foi porque levei esses três mais caros. Pronto. Não interessa. A Fantasy não está a correr muito bem. E o que acontece quando começa o pavê é que nunca melhora. Porque no pavê, e o Sterrat tem essa coisa também, a cada quilómetro eles começam a cair que nem tordos, não é? E uma pessoa está muito entusiasmada, de vez em quando há um ataque e forma-se um grupo na frente com 4 e tu tens 3, mas eles vão cair todos. E portanto, isso deixa-me um pouco desgostoso. Ao mesmo tempo, são provas muito interessantes de seguir enquanto apreciador de ciclismo que não está completamente obcecado com a fantasy, não é? E nesse sentido, a Home Loop é uma prova que me parece já de um nível muito interessante, embora nós saibamos que ela ocasionalmente acaba ao sprint, ou com grupos mais pequenos ou com grupos maiores, mas às vezes isso acontece. Mas é o início daqueles cenários que eu gosto de ver e que aprendi a gostar nos últimos anos a ver ciclismo, que é ruas apertadas, casas pequeninas e gente à porta a ver. É a Bélgica enquanto nação que adora o ciclismo, e eu gosto disso, e acho que a maior parte das pessoas que gostam de ciclismo também gostam. E a seguir segue-se também, como já falámos hoje, a Strade Bianca, e nesse sentido acho que é uma das minhas provas preferidas, sendo que este ano a grande questão para mim é se alguém consegue bater o Poga. Não é que eu queira que ele perca, mas gostava que a corrida fosse pelo menos mais disputada do no ano passado, porque é de facto uma prova que eu gosto muito, que é muito interessante, é muito dura e tem nomeadamente uma chegada muito, muito dura, que eu acho que se chegar a um grupo com 2 ou 3 corredores, pelo menos podia tornar a coisa mais emocionante. Já o ano passado ganhou limpinho, mas não foi Van der Poel nem Van Aert. Este ano acho que vão os dois. Se eu não estou em erro. Por isso temos potencial para ter mais... É isso. Mais competição. E Van der Poel já deu show a sério nesta prova lá na Via de Santa Catarina. Sim, aliás a estrada nunca mais foi a mesma. É a estrada do ataque do Van der Poel. Exatamente. E o Van Aert já caiu lá de não estar já não conseguir pedalar. Até o Bernal, estava em tempos áureos. na Jumbo. É uma prova que não tem assim tantos anos, mas que tem muita história. Passando aqui para os nossos temas individuais para fecharmos o programa, cada um de nós vai trazer um tema para nós abordarmos e falarmos um pouco, e começamos com o Pratas. Eu queria falar um pouco sobre um corredor que por vezes é enxovalhado aqui no falso plano. O seu nome é Álvaro José Odeg, corredor de 26 anos, terminou a carreira em 2021, ou pelo menos não corre desde 2021, ou seja, assinou pelo UAE Emirates e ainda não fez qualquer corrida. E eu queria que o painel tentasse adivinhar quantas vitórias World Tour é que esta eterna promessa do sprint internacional ganhou. Então tu transformaste isto num quiz. Não era esse o jogo desta vez. Ok. Mas pronto. Vitórias do World Tour do Odeg. Eu sei que ele ganhou na Polónia. Foram para aí umas 3. Não tem muitas. Não andará longe disso, eu digo 5. Aquilo na Quickstep toda a gente ganha qualquer coisinha. Não, e ele andava bem, mas se calhar algumas não eram World Tour. Eu sei que ele
na Polónia ganhou. E acho que ganhou noutro sítio também. Eu vou dizer 2. Conseguiram errar todas. Ganhou 4. Dissemos Na 2, volta 3 e 5. ganhou na volta à Polónia, Foi só é para verdade. chatear. E ganhou na volta à Turquia, quando ainda era o World Tour. E ganhou no Bink Bank Tour. E ganhou na Catalunha. Ganhou 3 provas World Tour em 2018. Em 2019 ganhou uma série de Mas então ele era etapas. realmente muito novo e andava a limpar etapas do World Tour. Sim, ele tinha Sim. potencial ao nível de Fernando Gaviria. Ele surgiu um bocadinho depois do O que é que seja que Gaviria. isso quer dizer? Não, é O muito Gavi- engraçado. É muito engraçado porque ele na altura apareceram os dois, ele e o Ackermann. E olhem só onde é que eles estão. O Ackermann também quer dizer, apesar de tudo, ganhou muito mais e chegou mais longe na carreira, mas parece também estar parado, não é? E nesse sentido é muito curioso porque eles são do mesmo tempo e rivalizavam nessa altura. Eram na altura as duas grandes promessas, não é? Até parece que somos velhos e isto aconteceu há muitos anos. Enfim. Queres acrescentar mais alguma coisa ao facto de termos retornado a este tema do ODEG, Pratas, ou podemos passar ao Sim. Ricardo? Só deixar aqui outra pergunta, a ver se ainda se lembram. Sobre o ADEG. No Tour da Colômbia, em 2020, o Epá, eu ADEG, dou fold, já, não sei. o ADEG ficou 3 etapas. Ficou 2 etapas em segundo e uma etapa em terceiro. E perdeu sempre para o mesmo ciclista. Ou seja, foi sempre o mesmo que ganhou. Houve um ciclista que fez hat-trick na volta à Colômbia e o ADEG 2 segundos e um terceiro. Quem é que era o corredor que ganhou as 3 etapas? Gaviria? Não. Samuel Caldeira. É colombiano? Isso foi em 2020. 2020. Mas é colombiano? Portanto, Não sprint. podes dizer. Sim, ao sprint, claro. Sim, impressionante, sim. Molano. Molano. Quando ainda estava na Monzana Postabona. Ou como é que se Não, diz? já era Emirates, Essa já mas... foi, essa foi só para te exibir. Nem é assim que se diz, Colisby. Muito bem. 3 vezes seguidas atrás do Molano, que eu já fui cascado hoje de ter posto no lote dos sprinters do Aeto. Ricardo, não sei se tu percebeste a dinâmica do jogo ou se também vais fazer um quiz. Por mim não tem problema, como vocês quiserem. Não, eu não ia fazer quiz nenhum. Posso fazer se quiserem. Tenho aqui um preparado para. Não tenho. É o teu espaço. É o teu Não espaço. tenho. Não tenho. Eu queria falar sobre o Macho. Porque acho que o Macho merece mais um bocadinho. Porque começou a época como acabou. A outra. E o que surpreende mais é a facilidade com que segue Pogačar. Eu não vi a primeira etapa. Tenho ideia que ele teve um problema qualquer na subida. Não sei se ele estava a seguir o Pogačar ou se estava já no grupo atrás, mas também era a primeira etapa que ele fazia esta época. E era uma etapa com um grande acumulado, como dizem. Não sei se é uma expressão válida para isto, mas pronto. Mas depois nas outras etapas conseguiu sempre seguir até ao sprint final. Inclusive atacando de vez em quando. E sendo até um bocado, digamos que matreiro, de vez em quando também. E parece que é outro macho. Parece que estamos a ver um macho que acredita no próprio, que tem outra capacidade física, desde a Vuelta. E estou curioso para ver até onde é que este macho pode ir. E com o Tour
conta um pouco contra-relógio. Estou muito curioso para ver se este Mas consegue seguir Pogačar no Tour. Se os dois conseguem seguir Vingegaard, claro, mas estou muito curioso para ver até onde é que ele pode chegar. E o que é que pode fazer no resto da época. Não sei se este Mas vai ser o Mas um corredor que faz a época toda bem, ou se vai ser mais de picos de forma. Por enquanto parece que está a fazer um bom começo de época, portanto a ver se é para manter. Não sei o que é que ele pode ganhar mais, se pode tentar as Ardenas, se pode, para além de provas numa semana, agora na primavera, mas é isso, é acima de tudo, é um mais diferente, que não se conhecia. Tenho de admitir, eu nunca gostei muito do Mas, não aquecia nem arrefecia, era um bocado, enfim, sempre foi aquele corredor que fez pódios, mas pódios nas grandes voltas, inclusive, mas eu nem reparava nele. Mas até agora parece, não sei o que é que se passou pela cabeça dele, é diferente. Não sei se é pelo aproximar da reforma do Valverde. Ele decidiu assumir agora as rédeas da equipa, mas está outro corredor. E é bem-vindo. Estamos a precisar de corredores que façam frente. Eu surpreendo. Uma mudança tão súbita, não é? Ou seja, ele no Tour do ano passado teve tão mal e depois parece que não é só pernas, é uma questão de mentalidade. Não sei se será também fez um treino mais específico noutro sentido. Eu acho que Ardenas, se calhar, é um bocadinho ambicioso, mas mesmo esta ideia dele andar bem sem ser só nas grandes voltas, sempre foi um ciclista que apareceu muito nas grandes voltas. E o estilo e a ousadia de não só seguir com o Pogačar, como em 1 ou 2 momentos pôr a equipa a trabalhar e tentar atacar o Pogačar, mesmo sabendo que provavelmente não ia dar bom resultado. Realmente é um Henrique mais completamente diferente. Se lhe tirar o chapéu, e vamos ver. Eu não acho, ou não tenho expectativa de ver mais no Tour ao nível de Pogačar e de Vingegaard, mas ele tem vindo a evoluir numa altura da carreira em que já não era de suposto dar um salto tão rápido, e veremos até onde é que nos pode surpreender mais. Eu acho que é isso mesmo, é mais mentalidade. Parece que começou a acreditar no próprio. Não sei se ele na volta se não foi o melhor trepador, foi um dos 2 melhores trepadores da volta. Parece que desde aí começa a acreditar no próprio e que afinal pode fazer tudo. E pode seguir os melhores em todo lado e não tem qualquer problema em ele próprio atacar. Sei, é uma mudança súbita de atitude em corrida que é bem-vinda. Desde que não acuse doping por mim, tá bom. Eu acho que nós nunca tínhamos dito a palavra doping e hoje já vamos em 3 vezes. Pronto, também é uma mudança de mentalidade. Branco e Pratas, algum de vocês quer dizer alguma coisa em relação ao Henrique Mas? Eu posso dar a minha opinião, acho que ele vai lutar pelo pódio do Tour, acho que podia até almejar para um segundo lugar, mas não acredito nisso, porque a Emirates e a Jumbo têm uma equipa muito superior à Movistar, apesar da Movistar nos últimos tempos estar muito bem taticamente, como coletivo com boas decisões, mas ainda assim não acho que seja suficiente. Mas um terceiro lugar no Tour não vejo porque não. Então, Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu prefiro, acho eu, não me alongar muito sobre este tópico, porque acho que é cedo e porque continuo com alguma estranheza com isto tudo. Mas só para não dizerem que eu não sou capaz de dar a mão à palmatória, queria dizer daqui diretamente para o Henrique Mas que ele me está a surpreender e que está a andar muito bem e que espero que lhe corra tudo bem este ano. A minha opinião fica para um bocadinho mais tarde. Só porque... Então passa já direto para o teu tema. Exato.
o meu tema, eu tenho aqui um quiz, não tenho, era só para gozar com o Pratas. Na verdade, tenho uma coisa que ainda vos vai aborrecer mais, que é falarmos um bocadinho deste ciclista maravilhoso, ressurgido nesta grande prova dos Alpes Marítimos e do VAR, que é também um nome engraçado de prova, que foi o Aurélien Parret-Pontre, que não começo já a fazer essa cara, Henrique. É assim, o rapaz prometia muito. Eu acho que em 2019, 2020, toda a gente achava que ele podia ser um ciclista de uma semana muito interessante. A verdade é que até já tem 1 ou 2 top 10 no Paris-Nice, mas de facto ele não conseguiu dar o salto. Na verdade, parece-me que retrocedeu naquilo que seria a evolução natural de um corredor que não é propriamente um trepador de forma assumida, mas é um ciclista relativamente completo, com kick, portanto ADN de puncher de alguma maneira, e parece-me que parece correr, ou pelo menos até agora parecia, e não sei se esta prova o altera assim tanto, como mais um daqueles ciclistas que ia passar a vida toda na AG2R sem ser ninguém de muito relevante. Eu gosto dele e acho que trouxe este tema no fundo, para meio que não o deixar morrer, salvo seja, não desejo nada de mal ao rapaz, mas para ver se a nível desportivo ele retoma as boas exibições e as expectativas de que tinha dele, nomeadamente numa prova vencida pelo Kevin Vauquelin, que é um ciclista também muito interessante, e onde ele se debateu com nomes muito já de um nível algo superior a ele, como o Matias Scalmosa e o Nilson Paulas. Portanto, era só uma palavra de apreço para o Parret-Pontre e esperar que tenha um ano maravilhoso. A única coisa que tenho a dizer em relação ao Parret-Pontre é que a ideia que eu tenho dele é que ele vai sempre para a geral. Mesmo que esteja tipo em 15º, está a correr para a geral. E isso irrita-me. É assim a minha opinião principal sobre ele. É verdade. Mas imagina, ele é da AG2R. Ele também não quer que ele agora, percebes? É difícil. Não, eu acho que entre fazer 3 fugas numa grande volta a tentar ganhar alguma coisinha ou andares a lutar para o 12º lugar, acho que a decisão dele é estranha e acho que é constante. Mesmo nas provas de uma semana ele faz a mesma coisa. Sim, mas ele ganhou uma etapa agora. Ele foi, estás a perceber? Está bem, não sei. Não sei. Não sabes o que Não ele vi a ganhou? prova e não sei. Está bem, eu sei que ele ganhou, mas não é isso. Pá, é a concorrência que é, a prova que é, a altura do ano que é. Ele tem Claro, 26 claro. anos, a equipa que é. Pronto, tens as tuas pancadas e eu respeito. Não me parece que isto seja indicador de que ele vai fazer. Se calhar vai fazer 12º em vez de fazer 15º no Tour. Está bem. Não, eu não estou a dizer que isto é que é o regresso. Eu no fundo trouxe este tema. Nem dá para regressar. Sim, mas eu trouxe este tema no fundo só para dizer que pode ser que ainda venha aí, é só isso. Não estou a dizer que é, nem com esta prova posso dizer isso, nem esta altura do ano, estamos de acordo. Mas isto não é panca nenhuma, é um tema, ao contrário de outras pessoas que fizeram um quiz sobre o Odeg, não é? Quer dizer, sei lá. Mas logo à defensiva, pá, estava só a perguntar. Pronto, Eu acho que é uma legítimo. falta de respeito comparar o Odeg, um corredor que já ganhou no World Tour. Tem dezenas de vitórias, com este pin do Aurélien. Que é o Aurélien? Quer dizer, Houve. O Aurélio manda desde aqui um beijinho ao Álvaro, está bem? Ele já tinha uma outra vitória que tinha sido no Grand Prix Cycliste de Marselhese em 2021. Máquina. Exatamente, uma grande vitória também. bateu aqui uma grande vitória, bateu Tomás Boudá, um ciclista fantástico. Vê lá que nesta corrida o Arjan Levins fez quinto. Vê bem o nível.
Ei, isso fica-te mal, por acaso. Só porque o nosso Ghost Hater não se pode defender. Pratas, nessa corrida, o Valens ficou em sexto. Em janeiro. Portanto, Por isso vê. está aí um nível alto. Quantos é que podem dizer que pode Ciclista bater o preferido Valens em do janeiro? Pratas também. Mesmo o Pogacar é só porque é colega Ah da bem, equipa mas dele. o Valens Isto não já é, não fevereiro. é. O Valens não é bom em janeiro. O Valens é bom em janeiro em Espanha. Isto é em França, em Marseille. Ok, É pronto, verdade, ganhaste. isto é um argumento válido. Ganhaste. É um A argumento válido. especificidade. Para terminar, é comigo e já que temos aqui à porta o fim de semana de abertura das clássicas do Pavé e que tem sempre essa dimensão épica, eu queria vos perguntar para recordarmos aqui um momento ou um dia ou uma clássica específica que vocês se lembrem que vos tenha marcado ao nível do Pavé. Que um momento cycling memory. Quem quer começar? Eu posso começar, espero não estar a cometer nenhuma barbaridade a nível de data, mas acho que é Tom Boonen, Paris-Roubaix 2012. Acho eu que é 2012 quando ele faz aquele ataque a 60 km para aí. E vai sozinho. E eu lembro-me de ser um dia importante para mim, porque foi quase como se eu dissesse: isto afinal das clássicas também é giro. Porque até aí eu era sobretudo um rapaz que via as grandes voltas e provas mais por etapas. E um amigo que nós conhecemos todos dizia-me: tens de ver as clássicas. E eu dizia: mas aquilo aborrece-me um bocado. E nesse dia eu percebi que aquilo fazia um bocado de sentido. É claro que é Roubaix, que é particular, e o Boonen, que também era muito particular, mas foi um dia muito interessante, com um ataque daqueles à antiga, assim como o Van der Poel gosta de fazer hoje. Mas a nível de clássicas de Pavé, acho que é assim a memória mais como é que eu ia dizer isto? Intensa que tenho. Dizer que ele ganhou com 1 minuto e 39 com um ataque de 53 km em 2012. Por isso acho que não tiveste errado. Pronto. E acho que é sobre o Cancellara, não tenho a certeza. Eu ia-te fazer essa pergunta porque não é um nome fácil. Olha, eu nunca tinha ouvido falar. Ui, então espera lá. Do quê? O terceiro, o quarto, o quinto são tudo nomes grandes. Desculpa. O segundo classificado, Desculpa não lá. sei quem é. Tu... Não estou a perceber. Não conheces Tu não quem? viste? Não é? Nunca tinha ouvido falar. De quem? De quem? Classificado desta edição do Paris-Roubaix. Estava-vos a perguntar, a ver se vocês sabiam. Eu pensava que era o Cancellara. Pô, Não, também eu. Hoje. Estávamos já o podcast. Estavas a induzir em erro. Não, estou-vos a perguntar se sabem, porque o terceiro, o quarto, o quinto são tudo nomes de renome. O segundo eu não faço ideia quem seja, nunca tinha ouvido falar do nome dele. Pá, Da Europcar. Turgou, também não. Ok, eu acho já que é não um preciso me daqueles. sentir mal. Eu acho que é um daqueles rapazes que aparece no Roubaix uma vez na carreira e nunca mais faz nada, não é? Porque a nível de carreira também não me parece que ele tenha feito assim mais qualquer coisa. Já sei quem é. Mas Sebastián Trurgou. eu estava Não a falar fez assim mais nada, não. eu estava a falar do Cancellara, mas era o Balan, sim. Na altura o Balan, acho que o Balan é que chega nesse grupo. E... Faz terceiro, exatamente. Quarto, Exato. Flecha, quinto, Niki Terpstra. É o grupo que vem atrás. Aí o Tepes, já lá andava, meu Deus. E o E Flash. Lars Boom e depois o sétimo já chega quase a 4 minutos. Epá, foi de loucos. Foi muito bom. Próximo. Ricardo, Pratas. Eu tenho ideia que é a vitória do Gilbert no Tour de Flandres, na volta a Flandres. Ele também é assim um ataque muito, também é assim um ataque muito longo. Uhum. Mas a memória que eu tenho mais presente, eu tenho ideia que é o Sagan a cair nessa etapa dessa prova, em que apanhou qualquer coisa no chão de um adepto que se meteu na roda e ele caiu e depois, nessa altura era o Sagan
Eu acho que é um Está. telemóvel a gravar. Se não estou Pá, enganado. eu já não sei se era o que era, acho que era um casaco, mas não tenho certeza. E nessa altura era o Sagan, o Sagan do que ganhava, e eu era fã, e pronto, foi uma desilusão. Mas, mas ganhou o Gilberto, portanto também é fixe. Mas acho que é essa a maior memória que Tinha eu ganho tenho na época de. anterior o Sagan. Pois, acho que é essa a maior memória que eu tenho de. Pá, depois também há as disputas cancelar a Boonen, mas assim, a primeira que me veio à cabeça é essa do Gilberto e do Sagan. Pratas. A memória que tenho mais presente foi no ano de 2021, quando eu soube pela primeira vez que o Miguel Branco fazia bruxarias e macumbas. Não sei precisar as técnicas, mas lembro-me que Yanni Mosconi ia isolado a um ritmo fortíssimo. 25 km da meta, ia vencer Paris-Roubaix. Eu estava felicíssimo, porque é raro termos um ciclista de quem gostamos a ganhar este tipo de provas. E Miguel Branco do nada, não sei, pareceram coisas esquisitas na estrada, furou 2, 3 vezes no espaço de 5, 10 minutos e pronto. E depois ganhou o Colbrelli, que, claro, ninguém tinha o Colbrelli na Fantasy, aposto. E pronto, foi isto. E ninguém tinha mesmo. Eu lembro-me bem que ninguém tinha mesmo Colbrelli e foi uma bela porcaria a nossa fantasy. Mas há outro pronto, que é mais recente, que é o Van Aert contra o Van der Poel, o mítico sprint da Flandres, em que pronto, aquelas duas bestas chegam à reta final juntas e fazem aquele sprint de, sei lá, 200, 350 metros para aí, que também foi incrível. A passagem para a estrada da rivalidade e já depois também daquele sarilho com o Alaphilippe Uhum. foi também um dia em grande. Nem sei como Foi é que quando a esse moto sprint. com o Alaphilippe. Sim. Nem sei como é que esse sprint não é Diz para ti. neste momento o anúncio da Eurosport regular. Pronto, eles têm outras prioridades. Não se compreendem bem, de vez a É, vez. tem aí o Roglic a destruir os sonhos do Medar. Ias acrescentar alguma coisa, Pratas? Eu não. A minha experiência tem aqui algumas semelhanças com o que o Branco disse, ou seja, de acompanhar sobretudo as grandes voltas, mas eu desde sempre já gostava de Roubaix e da Flandres e gostava muito do Boonen. E lembro-me bem de em 2016 ter ganho um rapaz que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Matthew Hayman, que se vinha a retirar nessa época e que nunca tinha ganho uma prova de uma dimensão sequer semelhante. E era um grupo de 3, 4 na frente, e o Boonen era claramente o mais rápido, e se ele ganhasse batia o recorde de vitórias em Roubaix, se não estou em erro. E é batido no velódromo pelo Matthew Hayman, e a desilusão de toda a gente que estava no velódromo, a desilusão dele, e o contraste disso com a estupefação do vencedor, foi uma imagem que me marcou muito mesmo, e que realmente as clássicas trazem-nos algumas coisas, algumas sensações que é difícil as outras provas trazerem. Eu não sei se é nessa prova, mas há outra memória que eu tenho muito presente do Roubaix, que é o Stibar a cair num grupo líder, quando o Stibar parecia ser o que estava em melhor condição para ganhar a prova, e que também me marcou muito, porque pá, acho que ficou Roubaix está a dever um ao Stibar. Mas não sei se é nessa do Já Matthew não vai Hayman. pagar, acho eu. Quem sabe se não é este ano. Mas não sei se não foi essa do Matthew Hayman. Mas lembro perfeitamente que o Stibar estava num grupo Ele pai, pelo com menos- 3, era ele e mais 2, e cai numa curva à saída de à saída ou durante um setor de pavé. E desde então que o Roubaix está a dever Ele não uma. está aqui nos primeiros, pode ter mesmo desistido, não sei.
eventualmente. E pronto, ficamos por aqui neste episódio do podcast Falso Plano. Desejar uma boa semana e boas provas a toda a gente, bom início de pavê, o AETUR, pronto, já sabemos o que é, mas até nos voltarmos a encontrar vamos ter pelo menos o fim de semana de abertura, vamos ter também a Estrada Bianca, vamos fazer o rescaldo dessas provas daqui a 15 dias no próximo episódio e fazer a antevisão daquilo que já será o Paris-Nice e o Terreno Adriático que se seguem. Como sempre, dizer-vos que podem nos seguir em falsoplano.ghost.io. Estamos também no Twitter, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima. Um abraço.